Oi, 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 pessoal. Então, né? Fiquei sumida aqui uns 8 ou 9 meses. Eu comecei. A última vez que eu postei vídeo, na verdade, foi um vídeo, né? Eu postei vídeo em janeiro. E aconteceram algumas coisas que fizeram com que eu parasse. Primeiro, que eu tive diagnóstico de autismo, de TEA. Então, é algo um pouco complicado, assim, porque eu já sabia. Eu já tinha certeza, só faltava o diagnóstico. E mesmo com o diagnóstico tardio, né, sendo já adulta, isso foi muito bom, porque fez com que eu entendesse muitas coisas sobre mim. Mas a questão é que não é isso que me fez parar. Eu também descobri que estava grávida em fevereiro, na verdade. E como uma pessoa autista, qualquer mudança na minha rotina ou em alguma notícia, qualquer coisa, não que não fosse uma notícia boa, era algo esperado, eu queria, né? Mas eu realmente fiquei um pouco confusa a conseguir lidar com a situação, até eu acostumar com a ideia. Eu não sei se vocês conhecem algum autista ou se algum de vocês é autista, mas nós autistas, a gente tem uma dificuldade muito grande com quebra de padrões, de rotina, de mudanças. Então, assim, uma gravidez é uma mudança muito grande, né, na vida de uma pessoa. E isso fez com que eu parasse completamente a minha vida até eu conseguir assimilar o fato de estar grávida. Agora tá tudo bem. Como eu disse, não é que eu não aceitava ou que eu não queria, eu estava feliz, mas ao mesmo tempo eu não conseguia encaixar isso na minha vida, na minha rotina. E aí eu simplesmente parei, travei. E aí também eu comecei a passar muito mal no começo, eu não conseguia nem falar, porque de tanto enjoo que eu tinha e era muita náusea, eu não conseguia falar. Aí depois eu fui melhorando, mas eu fui fazendo muita coisa na minha vida. Eu queria voltar a gravar aqui, não conseguia voltar. Mas enfim, estou aqui. Consegui voltar. Estou de 8 meses de gestação, então tá quase. Vou tentar gravar o máximo de vídeo possível antes de ganhar o bebê, porque eu sei que depois vai ser difícil. Mas não desistam de mim, gente. E hoje eu vim com o livro do Bobbie Goods. O famoso Bobbie Goods, né? Tentei resistir ao livro do Bobbie Goods, né? Comecei a pintar o Cozy Friends, né? Até pintei o Cozy Friends aqui com vocês. E aí, a única coisa que eu pintei foi isso aqui. E a parte de trás, que é o último, bem bonitinho, né? Isso aqui que era pra testar cores. Vocês estão vendo que eu fiz tudo com lápis, né? Eu acho que o Bobbie Goods eu vou fazer tudo com lápis de cor. E assim, gente, são lápis de cor da Faber-Castell, mas não são aquarela, tá? São 24 cores, mas não são Faber-Castell. Então, assim, algo simples e barato, que todo mundo consegue comprar. Por que eu trouxe o Bobbie Goods agora? Antes ele era bem inacessível, né? E o preço também era bem complicadinho. Agora a gente já acha aí por, sei lá, R$39,90. O que eu acho bem razoável, o preço. Esses aqui são aquarela. Esses aqui já são muito antigos, gente. Esses lápis aqui diferenciadinho assim, ó, com essa pontinha aqui, eu tenho eles há exatos 11 anos. Sério. Eu comprei eles em 2014, quando eu tava fazendo o curso de desenho de moda. E aí eu comprei esses lápis aqui, que eles eram mais profissionais, mais caros e tal. E aí esses de baixo aqui são aqueles de cores pastéis, também é aquarela. Eu até deixei o pincelzinho aqui, né? E aí eu não tenho muita coisa.
como vocês estão vendo, de lápis. Eu tinha lápis aquareláveis, não eram da Faber-Castell, era da Maped, mas já estavam bem antigos, então já tava meio ruinzinho, né? E aí eu ganhei essa caixa aqui, não, nem comprei, eu ganhei. Eu quero ver se eu compro uma outra caixa, um pouco mais profissional, aquarelável e tal, enfim. Mas o dia que eu for atrás né, de materiais, de mais materiais que eu tô precisando comprar algumas coisas, principalmente o lápis, vocês querem que eu grave pra vocês? Eu posso gravar pra vocês, eu indo atrás desses benditos lápis, porque eu ainda não consegui achar, gente, aqui onde eu moro. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui, a minha filha começou a pintar. Ela não terminou ainda, eu tenho até que falar pra ela terminar, né? E, por enquanto, é só isso aqui que tá pintado. E aí, a gente resolveu, gente, fazer tudo de lápis, pra ficar assim, delicadinho, né? E tudo na mesma estética de cor da capa. Então, vocês estão vendo que a cachorrinha, ela é da mesma cor. Só o gatinho que a gente mudou. Né? A gente resolveu mudar a cor do gatinho. Mas vocês estão vendo que a gente vai fazer assim, todos os personagens sempre da mesma cor, do começo ao fim. Ela até replicou a bolsinha aqui, né? Que eu tinha feito a bolsinha aqui no... A bolsinha aqui no começo. Ela fez aqui. E aí, gente, estou pensando agora em qual que eu vou pintar. Vocês estão vendo que eu tô com um pouquinho de dificuldade pra falar, né? Eu tô com um pouco de dificuldade pra respirar. Um pouco é por conta da gravidez e outro pouco também porque eu estou com um pouco de rinite. E aí eu tô um pouco sufocada. Mas enfim, vamos lá. E agora, estou pensando em qual que eu pinto. Eu estava pensando nesse, que é bem legalzinho. Que tem... É cheio de roupinhas, né? Esse aqui também, mas esse aqui vai muito verde, né? Gente, não é preguiça de pintar não, tá? É que nesse estágio da gravidez, ficar muito tempo sentada, eu começo a ficar com as pernas inchadas. E eu fico muito cansada. Eu tô conseguindo fazer tudo, tá tudo bem. Mas eu fico muito cansada. Como se eu tivesse corrido uma maratona. Então, um pouco da minha falta de ar é isso também, tá? E agora eu estou pensando em qual eu vou pintar. Ah, eu até tava pensando em pintar esse aqui mesmo. O que que vocês acham, gente? Eu acho que eu vou pintar esse aqui. Que é basicamente isso aqui, né? O do final. Que é o agradecimento da cachorrinha aqui. Só que na natureza. Eu vou pintar esse aqui mesmo, gente. Então, eu vou começar com a cachorrinha. Então, eu vou usar esse amarelo queimado aqui. Eu uso este amarelo queimado pra fazer a cachorrinha. E assim, gente, como que eu pinto? Eu pinto... Não é nada de técnica e coisa profissional. Acho que quando a gente se cobra muito, a gente acaba não fazendo nada, sabe? Eu sempre fico pensando, eu gosto de desenhar e pintar desde pequena. E hoje, né, vendo, assim, essas pinturas desses livros de colorir, não só Bobbie Goods, mas de outras, né, de outras marcas também, eu vejo, nossa, como que o pessoal é talentoso, gente, pra pintar. Aí, às vezes, eu fico até meio assim, né, ficava, nossa, eu vou pintar... Eu só tenho uns lápis super baratinhos aqui, os marcadores baratos também. E eu não sou tão boa quanto o pessoal que tá gravando e postando os vídeos de desenho, né? E aí eu ficava parada pensando, eu não vou fazer porque eu não sou tão boa quanto eles. Mas a questão é que às vezes não é questão de ser boa ou não. É só você fazer com o que você tem e o que você sabe. Porque eu tava pensando assim, eu queria me aperfeiçoar no desenho, na pintura, que é uma coisa que eu gosto muito, é bem terapêutico isso pra mim, até ajuda muito na questão do autismo, essas coisas assim. Porque, gente, eu tenho muito... Além do autismo, eu tenho TDAH, então é bem difícil eu conseguir me concentrar em alguma coisa e ficar parada. Então, eu tô sempre fazendo coisas que eu tenho que andar. Então, eu não paro um minuto, o dia inteiro. Né? Até estou pensando no puerpério, quando eu ganhar o bebê, como que vai ser?
como que eu vou conseguir ficar parada de resguardo. Porque é bem difícil, tá, gente? Eu vou ver as coisas pra fazer, eu vou querer fazer. Ó, vocês estão vendo que eu pinto primeiro em uma posição e depois eu venho pintando em outra. Eu sei que quando a gente, né, quando a gente é pequeno, nós éramos pequenos, as pessoas sempre falavam pra gente, você não pode pintar em duas direções diferentes, porque o desenho vai ficar riscado e tal. Mas eu aprendi na aula de desenho, de moda, que é exatamente o contrário. A gente tem que pintar em todas as direções, sim. Pois é, gente. Só que assim, não... um pouco assim, né? Não. Primeiro você faz toda uma camada em uma direção, e aí depois você faz outra camada em outra direção. Igual eu tô fazendo agora. Primeiro eu fiz assim, agora eu tô fazendo assim, que assim ele fica mais preenchido. E assim, ó, leveza na mão. Nunca jamais force o lápis pra fazer algo, né, pra marcar demais. Até minha filha, uma coisa que eu tava reparando, que ela, aqui vocês não vão conseguir ver, mas eu consigo passar a mão, eu consigo sentir o quanto que ela afundou o lápis pra poder pintar, olha só. Vocês estão vendo? Sai toda essa parte aqui, ó, do desenho aqui, de tanto que ela forçou o lápis. E isso é uma característica também do autismo, porque ela também é autista, tá, gente? Então, assim, aqui nós somos uma família atípica. Então, todo mundo tem alguma coisa de diferente, de especial, digamos assim, né? Acho que é por isso que nós somos tão iguais, tão parecidos. Eu vou aproveitar e vou pintar esse ninho aqui também, que é mais ou menos dessa cor, né? Esse ninhozinho de passarinho aqui. Mas enfim, gente, então a gente não tem que botar muita força no lápis. Eu vou até apagar aqui, porque eu dei uma borradinha no gatinho. Essa borracha aqui é muito boa. Vocês estão vendo que eu uso praticamente tudo da Faber-Castell, né, gente? É caneta. Ah, eu comecei a fazer uns desenhos. Eu vou até mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês que nesse meio tempo foi uma coisa que começou... É um novo hobby que eu comecei. Ai, meu pai. Foi um novo hobby que eu comecei a fazer. E eu gostei muito de fazer desse jeito. Porque geralmente a gente desenha com lápis e depois pinta, né? Pois é, eu comprei umas canetas, gente. Essas canetas aqui, ó. Também da Faber-Castell. É um jogo de canetas, né? Em algumas cores. Tá vendo? Esses aqui são azuis e verdes. E aí tem preto, cinza. E tem essas cores quentes aqui, que é rosa, vermelho, laranja, roxo, enfim. Vem 12 canetas. 12 cores de canetas. E eu comecei a desenhar diretamente com a caneta. E aí, gente, vou mostrar pra vocês. Saiu isso aqui, ó. Particularmente, gente, eu tenho gostado muito disso aqui. De desenhar com caneta. Não sei porquê. Inventei de começar a fazer isso e gostei muito. Então, assim, às vezes, você não é a questão... A questão é que você não é que você não seja bom em desenho. É que talvez você não encontrou o teu estilo de desenho. E, gente, eu me encontrei muito nisso aqui. Aí eu fiz esses dois tipos de borboleta, os dois tipos de peixe, a Dory e o Nemo, ou o pai do Nemo, que agora eu não me lembro o nome dele. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários, porque eu sempre esqueço o nome do pai do Nemo, gente. E aí eu fiz essa abelhinha aqui. Por enquanto foi só isso. Mas até que eu consigo fazer rápido, eu pego uma foto, né? Procuro na internet uma foto aleatória. Uma foto real mesmo, nada de desenho, uma foto realmente realista. E replico aqui no desenho diretamente com caneta, gente. Eu gostei muito. E aí, eu vou começar a fazer... Vou gravar vídeo fazendo esse tipo de desenho aqui com vocês também, tá? E alguma outra coisa que eu souber fazer, que eu posso dar alguma dica aqui pra vocês. Gente, a minha filha desenha muito bem.
Muito bem mesmo. Então, assim, ó. Se vocês querem, eu tô tentando convencer ela dela gravar vídeo comigo, desenhando, porque ela desenha bem demais. Então, se vocês quiserem ver os desenhos dela, ou ela dando alguma dica, alguma coisa, porque assim, ela é muito tímida, acho que por conta do autismo. Ela foi a última a ter diagnóstico aqui em casa, né? Ela realmente tem muita dificuldade de interação social. É bem complicado essa questão dela. Vou fazer uma bochechinha rosinha aqui. Vocês estão vendo, gente? Bem de leve. Ó. Então, como eu tava dizendo, ela tem muita dificuldade de interação social. Então, ela não fala nem a pau. O máximo que eu posso fazer aqui com ela é ela desenhar, muda, né? E eu falar por ela. Né? Ela dá uma dica de alguma coisa, eu falando por ela. Enfim, mas se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Grava vídeo com a sua mãe, Alice. O nome dela é Alice, tá? Que daí eu vou falar com ela pra ela gravar vídeo comigo. Tá, beleza, gente. Eu acho que eu deveria ter colocado um outro rosinha mais claro, esse daqui, ó. Vocês estão vendo? Ele não pega tão bem um lápis em cima do outro pelo fato de não ser aquarela, né? Enfim, agora vamos fazer aqui o gatinho. Eu fiz umas manchas aleatórias nele. Uma aqui na orelha. Outra aqui em volta do olho. Outra aqui essa patinha. A pontinha do rabo. Uma manchinha aleatória aqui. E outra aqui. Tá pronto o gatinho. Aí, gente, agora quando a gente vai fazer a parte da sombra, o que a gente faz? A gente pega essas partes que são mais... onde realmente é pra ter sombra, porque, né, tá aqui, ó. Um lugar que tá dobrado, um lugar que tá mais escondido, é pra ter sombra, né? E aí sim eu passo com mais força o lápis, tá vendo? Como vocês estão vendo. Então, gente, como eu tava dizendo, eu tinha muito essa coisa de perfeccionismo, de ter que, se eu for gravar alguma coisa, tem que estar perfeito. E essa questão, assim, óbvio, a gente não vai querer fazer algo de qualquer jeito. Mas, quando esse perfeccionismo é demais, ele começa a atrapalhar. Porque daí acaba que a gente não faz nada por conta de sempre achar um defeito. E eu tô trabalhando nisso já há um tempo. Tô conseguindo me conter um pouco nessa questão de ser perfeccionista demais, ao ponto de gravar, fazer e não postar nada. Por achar que tá tudo horrível, tudo ruim. E aí, o que eu tô fazendo agora? Eu faço. Obviamente, eu não vou chegar aqui e fazer qualquer coisa. Mas, mesmo assim, eu também não vou deixar de postar alguma coisa por achar que não tá perfeito. Ninguém começa com algo perfeito. A gente começa. Simplesmente a gente tem que começar com o que tem. E a perfeição vem vindo aos poucos, né, gente? Vem vindo aos pouquinhos, a gente vai melhorando. Não tem como eu melhorar se eu não continuar, né? Então, dessa vez, eu decidi continuar, gente. Mesmo achando que o meu desenho não é o melhor de todos, que obviamente tem gente que faz coisas incríveis. Mas isso aqui me ajuda muito. É mais por uma questão de terapia mesmo, sabe? Bom, vamos lá. Agora eu vou pegar os verdes que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é mais piscina. Acho que é isso. Agora tem que ver que cor que eu vou pintar o sapo, né, gente? Acho que eu vou pintar com esse mais escuro aqui. E assim, gente, eu gosto bem mais de pintar de lápis do que de marcador, tá? Mas eu tô querendo comprar uns marcadores diferentes também, que é aqueles
Brush Pencil, acho que é o nome, se eu não me engano. Posso estar enganada, tá, gente? Mas eu acho que é esse nome. Que é um marcador, porque eu tenho aqueles touch, aqueles convencionais que todo mundo que viralizou e todo mundo tava comprando. Só que aquele lá, ele tem a ponta chanfrada ou a ponta fininha, né? Ponta de canetinha mesmo. E acaba que ele também é a base de álcool. E ele mancha muito rápido. Então eu tava querendo achar um que fosse ponta de pincel. Eu até vou mostrar aqui pra vocês que eu tenho esses marcadores aqui, também da Faber-Castell, né? Tá vendo? A ponta é como se fosse ponta de pincel. É muito melhor pra pintar. Só que esse aqui não é de pintar, esse aqui é marcador né, de texto mesmo. E aí, gente, eu tô querendo comprar um marcador desse que seja com a base d'água, porque daí ele demora um pouco mais pra secar e acaba que facilita pra não manchar ou pra manchar menos. Eu quero fazer esse teste, então eu preciso comprar alguns materiais, como eu falei pra vocês, né? Eu quero ir atrás de uns lápis melhores e quero ir atrás também desses marcadores pra mim vir aqui pintar com vocês. E testar, né? É legal, né, gente? Que daí a gente testa. Eu testo aqui junto com vocês e vou falando pra vocês se vale a pena ou não. Agora deixa eu pegar aqui meu apontador de ursinho. Gente, eu amo ursinho. Por isso que eu não resisti ao Bobbie Goods, né? Porque são todos ursinhos bonitinhos aqui. Eu amo urso, gente. Eu tenho um monte de coisa em casa de urso. Então eu tenho aqui esse lápis com esse ursinho, que é uma borracha, mas eu não uso. Essa caneta que também é um ursinho, inclusive isso aqui apaga a escrita dela. Aí eu tenho a cola, bastão, que é um ursinho. O apontador, enfim. E eu fiz todo o enxoval do meu bebê de ursinho, gente. É tudo ursinho, tudo bem neutro. Ele não vai ser um bebê totalmente bege, tá, gente? Também comprei roupinha preta, roupinha azul. Ah, tá, é um menino, tá, gente? Eu não tinha falado pra vocês, mas é um menino. E ele ainda não tem nome, gente. Não tem nome. Inclusive, se vocês quiserem deixar sugestões de nomes, eu agradeço. Mas eu estou pensando em colocar um nome não tão convencional. Os meus outros dois filhos começam com a letra A. E eu estava pensando em dar essa continuidade de letra A. Mas ainda não sei. Bom, pessoal, agora eu vou só pegando e jogando aqui, né, os lápis. Estou pensando em pintar as florzinhas de rosa, todas elas. E esses negocinhos aqui, que também é uma flor, mas não faço a mínima ideia do que é isso aqui. Vou pintar de amarelo. Eu queria que tivesse um outro tipo de amarelo, mas eu acho que não tem. Olha, tem mais uns marrons lá pra baixo. Ah, vocês estão vendo esses três lápis aqui, ó? Esses três lápis aqui, que na verdade são seis, né? Porque são seis cores. São as cores de pele. Vocês estão vendo? Até porque existem vários tons de pele, né, gente? Antigamente, a gente tinha mania de falar que aquele rosinha era cor de pele, né? Mas na verdade, todos esses são cor de pele, né, gente?
Eu achei muito legal esse daqui. Esse aqui veio junto com a caixa. Eu pegando todas as cores possíveis aqui, eu vou fazer um sombreadinho básico aqui. Assim, gente, lápis que não é aquarela, ele não vai fazer muita sombra, tá? É só pra ficar básico mesmo. Tá ótimo. Lápis preto. Acho que vou deixar o lápis preto pro final, porque ele é aquarela e pode manchar. Não sei que cor que eu pinto a libélula. Gente, a minha filha, quando era pequena, ela falava lilébula. E não libélula, ela falava lilébula. Gente, que cor que vocês acham que eu pinto a lilébula? Acho que eu vou deixar ela branca. Só vou pintar o miolo do corpo dela. Deixa eu fazer uma sombra aqui nesses cogumelos aqui. Só pra dar uma graça, né, gente? Bem basiquinho. Assim. E amarelo só tem esse aqui mesmo, gente. Eu tenho um outro ali, mas é amarelo pastel, acho que é parecido com esse aqui. Isso aqui seria o quê, gente? Não é um dente de leão, né? Até porque não tem sol redondo. Bom, pessoal, eu fiz as florzinhas. Agora, tem que dar uma leve sombreada nelas aqui, né? Vai ficar... pra ter um pouco de graça. É o que eu falei, gente. Bem simples. Pra ficar uma coisa bem delicadinha. E outra coisa, gente. Cada pessoa tem um estilo próprio. De pintura, de desenho. Então não adianta a gente querer copiar as pessoas. A gente pode se inspirar nas pessoas. Copiar, não. Mesmo que as pessoas falem que tem aquele ditado que nada se cria, tudo se copia. Um pouco é verdade, mas eu acho que vai mais da inspiração. Você se inspira em algo que você se identifica e aí automaticamente você replica, mas colocando o teu toque pessoal, sabe? E é o que eu falei, gente. Eu me identifico mais em pintar com lápis. Uma coisa bem básica. Bem simples. Nada de muito elaborado, nada muito cheio de coisa. Eu acho que eu até já falei isso aqui com vocês no outro vídeo.
que às vezes a gente tem muito medo de misturar cor, a gente tem muito medo de, não falando só em desenho, mas falando em desenho, mas não serve só para desenho. A gente tem medo de arriscar certas coisas, né? Por medo do que as pessoas vão pensar. Então, a gente às vezes tem medo de arriscar, sei lá, um artesanato, cantar, enfim, qualquer coisa, gente. Que às vezes a gente tem vontade de fazer, mas sente vergonha porque fica pensando, o que será que as pessoas vão dizer? Se não tá prejudicando ninguém, é um talento teu, é algo teu, é uma coisa que você tem vontade de fazer. Não tem por que você pensar se as pessoas vão gostar ou não. Obviamente, se você for vender alguma coisa, as pessoas vão ter que gostar. Mas, gente, uma coisa que eu aprendi, que eu venho observando, é que tem público pra tudo, tá? Tem público pra tudo. Então, independente do que você faça, você só vai ter que achar o teu público-alvo. As pessoas que realmente vão gostar daquilo que você faz. Porque vai ter quem goste do teu trabalho. Vai ter quem odeie, vai ter quem critique. Só que você tem que pensar que você não está fazendo pro público que não gosta. Você está fazendo pro público que gosta. Então, sempre vai ter alguém que vai gostar daquilo que a gente faz. Então, simplesmente comece com o que você tem. O que você tem aí, improvisa, só comece e vai, e não desiste. Eu tô falando aqui, eu sempre fui uma pessoa que sempre desisti, sempre fiquei frustrada. Mas eu quero mudar isso na minha vida, sabe? Eu quero mudar essa coisa de começar algo e não terminar, de me auto-sabotar, de, de cobrar demais, achar que não tá bom o suficiente, ou que as pessoas não vão gostar, enfim. Simplesmente eu pensei assim, vou começar a fazer uma coisa que eu gosto, do meu jeito. E seja o que tiver que ser, vou postar lá. Às vezes vocês podem pensar que as cores estão um pouco repetidas, mas é que não tem muita cor, né, gente? É uma caixa de 24 cores, não tem muitas tonalidades. E então, é o que eu disse, a gente faz com o que tem. Eu quero comprar uma outra caixa pra vir um pouco mais de tons também, né? Mas mais porque eu quero algo um pouco mais profissional e que seja aquarela, porque ele tem uma pegada mais macia. Esse daqui, ele é mais seco, né? Pra pintar. Não é que não fique bom, mas nada como lápis aquarela. A única coisa chata do lápis aquarela é porque, assim, você tá vendo que eu tô com a mão em cima passando aqui, né? Apesar que esse aqui que eu pintei a cachorrinha aquarela e não tá manchando. Mas, dependendo das cores que você pinta com lápis aquarela, você tem que colocar um... Tipo aqui que eu deixei esses papeizinhos aqui. Você pega um papel aqui, você coloca assim e coloca a tua mão em cima. Que é pra não ficar borrando, sabe? Porque senão quando você vai passando a tua mão,
a tua mão vai ficando pintada e automaticamente você vai transferindo a tinta do lápis para outros lugares do desenho. E aí acaba estragando, né? Então. Gente, outra coisa que eu tava querendo comprar era o livro do Bob Goods. Esse é um pouquinho mais caro, mas ele é diferente. Ele é comprido, maior, tem bem mais folhas, ele ajuda, ele ensina a pessoa a desenhar. E aí eu tô com muita vontade de comprar esse livro. Com muita vontade de comprar esse livro pra mim fazer esses bichinhos fofinhos. Gente, assim, eu sei desenhar, tá? Né? Vocês viram meu caderno ali, desenhei com caneta e tal. Mas é como eu disse pra vocês, não é porque eu sei desenhar que eu sei a técnica de tudo, ou sei tudo, né, de cabeça, assim. Não sei tudo, gente. Inclusive, a minha filha, né, eu tava falando pra vocês, ela consegue desenhar as coisas de cabeça, assim, da imaginação dela. Ela pega uma referência só ali, só pra ter uma base, uma noção, e ela faz rosto, mão, pé, coisas muito legais, assim. E eu não consigo, gente. Eu acho que eu vou mais pra rosto mesmo, eu sou uma negação. Os meus rostos ficam muito estranhos, gente. Eu preciso treinar muito. O problema é o tempo, né? Minha filha tem tempo pra treinar, eu não tenho. Quando eu era pequena, eu tinha tempo. Eu ficava pintando, desenhando o dia inteiro. Eu preciso arrumar tempo pra mim começar a treinar essas coisas. E aí eu venho aqui e vou ajudando vocês. Antes de terminar a parte da pintura no lápis, eu quero. Obviamente eu poderia deixar isso pro final, mas eu quero fazer agora aqui pra ver com vocês. Eu tenho essa caneta acrílica. Ela tem ponta de pincel, é tinta mesmo dentro. E eu vou pintar essa partezinha da borboleta e da libélula. Eu quero ver se vai vazar do outro lado. Não, não vaza como vocês podem ver. E aí eu tenho a branca dela também. E eu queria fazer mini pontinhos nos cogumelos. Ai, gente, fica tão fofinho. Olha só.
Detalhezinhos que fazem toda a diferença, né? Ah, ficou tão fofinho, gente. Vocês acham que eu faço em mais algum lugar? Sei lá, tipo, nas florzinhas, na borboleta, talvez. Voltei, gente. Aconteceram várias coisas. Bom, primeiro que vocês viram, o meu apontador quebrou. Ainda quebrou meu lápis. Mas tudo bem, dá pra arrumar. E aí a câmera acabou a bateria. E aí, gente, como faltava só tronco e grama, eu resolvi terminar e só deixar os detalhezinhos pra fazer aqui com vocês. Ó, ficou assim, tá vendo? Gente, ficou simples, mas eu gostei, tá? Eu amei, de verdade. E aqui tá dando uma apagadinha. Eu vou dar um reforço aqui nessas pintinhas aqui. Elas estão ficando meio apagadas. E aí, estou pensando em colocar 2 olhinhos aqui e aqui. Ai, eu achei que ficou fofo. Agora eu estou pensando em colocar essas pintinhas nas flores. Eu acho que vai ficar bonitinho. Vamos fazer. Ai, terminei, gente. Estou cansada. Lembra que eu falei pra vocês que grávida cansa mais do que o normal? Pois é, estou extremamente cansada. Mas agora me digam nos comentários se vocês gostaram do desenho. Eu gostei, tá, gente? Tá simples, mas eu amei. Gostei mesmo de pintar. Estou com a mão doendo, super cansada. Mas eu achei que valeu a pena. Eu amei. Ficou muito fofo, eu gostei muito do desenho. E com certeza eu vou vir pintar mais com vocês. Eu queria saber se vocês querem mais um de Bobbie Goods com lápis de cor. Ou Cozy Friends, que é o que eu tava pintando antes, né? Aquele lá eu vou pintar com marcador, porque o desenho é muito grande. Esse daqui, ele é menorzinho, né? Tem uns detalhezinhos, umas coisas mais miudinhas. Aqui, ele é impossível de pintar com lápis de cor, gente. Ele é muito grande. Então, eu vou pintar esse com lápis de cor e o outro com marcador. E aquele lá eu vou pintar mais aleatório. Esse daqui eu vou tentar manter uma estética. Porque, querendo ou não, Bobbie Goods é contando uma história, né? Então, eu quero manter sempre as mesmas cores. Então, vai ser mais fácil de pintar sempre com os mesmos lápis. Mas eu também vou procurar outros materiais para testar aqui com vocês. E quero comprar outro livro. E daí também vou trazer outras coisas de desenho para vocês, né? Os meus desenhos de caneta, enfim. Como desenhar um corpo, uma proporção, uma coisa e outra. Enfim, tem um monte de coisa para mim trazer aqui para vocês. Agora me conta nos comentários se vocês gostaram do desenho. E o que vocês querem que eu traga no próximo vídeo. Tá, beleza? Então é isso, gente. Um beijão pra vocês. Tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!